Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs, que Deus abençoe a todos em Cristo e que a mão poderosa de Deus repouse sobre a tua casa, a tua família, enfim, sobre todo o país inteiro, mediante a crise que tem acontecido no país e no mundo, sobre este problema que nós temos enfrentado diuturnamente. Amém? Que Deus possa livrar a todos, proteger a todos, e que todos possam também ser confiantes, ter fé, e não duvidar do poder de Deus, da presença de Deus, não duvidar da palavra de Deus e das promessas de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus e quero meditar aqui em pouquíssimos minutos, para que nós possamos ter uma firmeza um pouco maior na pessoa bendita do Filho de Deus. Vamos ler João, no capítulo 10, e no versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vamos ler também o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e aí nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que nós desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem nós, os homens, escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em suas mãos. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito, e com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Meus amados irmãos, veja que algo muito forte essa leitura, ao qual nós fizemos no livro do profeta Isaías. Veja que coisa muito profunda é esta revelação. Esta é uma profecia dada para o profeta do Senhor para fazer um prenúncio do Messias, um prenúncio daquilo que Deus havia ocultado por muitos anos da humanidade. Deus, ele havia simplesmente falado de diversas maneiras que ele iria enviar o Messias, o Salvador,
para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas nós entendemos que quando o Messias ele veio, veja que na leitura aqui no versículo de número 4 em diante, nós vemos que quando ele chegou, ele não seria entendido como Messias. Ele não seria reconhecido como filho de Deus. No versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Olha agora, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Era como se Deus tivesse o punindo por ter feito alguma coisa. O povo havia rejeitado ele. O povo que eu digo, meus amados, eram as autoridades de Israel. Haviam rejeitado o Messias, haviam rejeitado o Filho de Deus. E nós vemos aqui que alguns, olhando para ele, eles pensavam que Deus estava o castigando por algum crime, por algum pecado cometido. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas nós entendemos no decorrer da leitura que mais adiante eles começaram a entender aquilo que Deus havia feito por intermédio do seu Filho. Eles conseguiram, lógico que não todos, mas uma minoria pequena, conseguiu receber o Evangelho, receber a palavra de Deus na vinda verdadeira e poderosa de seu Filho, aleluia, na face da terra. O que eu quero dizer com isso, meus amados? O que eu estou tentando aqui focar? Eu estou tentando aqui focar é que muitas pessoas rejeitam o Evangelho. Muitas pessoas rejeitam a obra que foi feita lá na cruz do Calvário. Muitas pessoas ignoram o Filho de Deus daquilo que ele fez, daquilo que ele pagou por nós. Aleluia. Alguns os desprezam, alguns o rejeitam, alguns os deixam, o abandonam, alguns calcam os pés ao Filho de Deus. Meus amados irmãos, procure entender uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele nos amou até a morte. Ali, quando nós lemos sobre o bom pastor, diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. E o tema, meus queridos, dessa pequena mensagem é: ame sem reservas, pois ele nos amou até a morte. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esta mensagem aqui é uma mensagem de reflexão para a tua vida. Procure nunca abandonar Jesus. Procure nunca deixar a presença de Deus. Procure nunca abandonar a vontade do Senhor por causa de alguma luta, de algum problema, por causa de escassez, por causa de miséria, por causa de enfermidade, por causa de perseguição, por causa de calúnia, por causa de defamação, por tanta coisa, meus amados. Aleluia. Aquilo que Jesus fez por ti foi muito maior do que aquilo que nós passamos aqui nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. Para começar, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que Deus iria castigar a humanidade, veja bem a profundidade. Deus iria castigar a humanidade. E a Bíblia diz que este castigo que Deus iria castigar, Deus castigou o seu filho, colocando todo esse castigo sobre ele, para que Deus pudesse então ter paz novamente com a humanidade. O castigo que nos traz a paz. Que paz? A paz em relação a Deus. A aproximação de novo com Deus. Aleluia. A comunhão novamente com Deus. A nossa comunhão foi um preço pago. E qual era o preço? O castigo que era para nós recaiu sobre o Filho de Deus. Aleluia. Então tenha consciência disso. Que se você hoje não foi destruído, se você hoje, o diabo não conseguiu te destruir, acabar com a tua vida, é porque Jesus, lá no Calvário, lá na cruz, ele recebeu o castigo que era teu, e ele suportou o castigo até a morte, para que você hoje pudesse ter paz diante de Deus.
Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Tenha consciência. O castigo que era para mim e para ti recaiu sobre o Filho de Deus. Agora veja, o porquê que Deus iria nos castigar. Porque existe dois aspectos aqui. O primeiro aspecto que nós vamos aqui falar é que ele foi ferido pelas nossas transgressões. As nossas transgressões o feriram. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aleluia, glória a Deus. Quando que alguém faria isso por mim e por ti? Quando que alguém iria ser ferido pelas nossas transgressões e aceitar? Quando, meus irmãos? Aleluia. Veja, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Moído significa desfeito, aniquilado. Jesus, ele foi desfeito na cruz, aniquilado na cruz, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o castigo estava sobre ele. Deus estava castigando ele. Oh, aleluia. O castigo que estava sobre ele. O castigo que estava sobre ele trouxe-nos a paz com Deus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi ferido por Deus. Não que Deus o estava ferindo com as suas mãos, mas o pecado, a iniquidade, a transgressão, as doenças, as enfermidades. Deus fez recair tudo sobre ele. Veja aqui o que Deus diz aqui. No versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Veja, todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. A ira de Deus caiu sobre ele. A ira de Deus caiu sobre seu filho. Escute isto, Deus está virado com a humanidade. Enviou o seu filho. O seu filho veio, pregou o evangelho, anunciou as boas novas do reino de Deus. Mas quando ele é preso, ele entra neste processo de receber em si mesmo toda a iniquidade, toda a transgressão, toda a enfermidade, todo o pecado. E ali ele está sendo moído por isto. Está sendo castigado por isto. A ira de Deus está se revelando nele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele estava pendurado, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu que era estar separado do Pai por causa do pecado.
pecado que não era dele, pecado que não foi ele que cometeu, iniquidade que ele não fez, transgressão que ele não cometeu, nós cometemos, o povo dele cometeu, ele estava lá no Calvário pagando este preço por mim e por ti. Eram os nossos crimes que estavam no corpo dele. Oh, aleluia! Era a nossa desobediência que ele estava carregando na cruz. Não negue. Não negue o Filho de Deus. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Senhor. Não retrocede, não abandone-o, Ele te ama, Ele já provou que Ele te ama. Aleluia. Embora que nós vamos passar por tudo aqui nesse mundo, até pela morte, vamos ficar firmes até o fim. Ele nos amou até a morte. No 10 diz, e todavia ao Senhor agradou moê-lo, ele foi moído. Moído por mim e por ti. Desfeito por mim e por ti. Foi colocado na cruz como espetáculo para o mundo. Aleluia. Foi exposto como um rebelde, como um desobediente. Sendo ele fiel, sendo ele justo, sem ter ele pecado algum. Sabe para quê? Para que eu e você hoje pudesse termos um encontro com Deus. Não traia Jesus. Não abandona Jesus. Você que vai ouvir esta mensagem, que está ouvindo, por favor, passe o que passar. Não larga Jesus. Você desviado, pelo amor de Deus, te reconcilia com o Filho de Deus novamente. Ele pagou um preço pela tua alma, um alto preço pela tua vida. Aleluia. Retorna para os braços de Deus. Te reconcilia, a porta está aberta. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero aqui trazer somente essa reflexão. Na cruz vimos a ira de Deus na hora da sua morte. Deus manifestou a sua ira na hora da morte. Ele ficou separado de Deus naquele momento porque em seu corpo humano, físico, estava a transgressão, estava o pecado, estavam as enfermidades, tudo estava sobre ele, o castigo estava sobre ele. Aleluia. E a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado pelos tosqueadores para ser abatido. A Bíblia diz que a terra tremeu, fenderam-se as rochas e houve trevas sobre toda a terra. Mas Jesus, ele se entregou à morte por mim e por ti. Pense nisso. Pense nessas palavras. Jesus, ele te ama muito além daquilo que você pode imaginar, do que eu posso imaginar. Não retrocede. Fique firme. Você que está afastado, retorne. Porque grande é o amor de Deus pela tua vida. Grande é o amor do Filho de Deus pela tua vida. Amém? Eu deixo essas palavras ao teu coração. E que Deus ele possa falar contigo profundamente. Eu não estou fazendo aqui, meus amados, uma mensagem muito
cheia de teologia, muito cheia disso, muito... não. Coisa simples, simples, mas que Deus fale ao teu coração e te ilumine. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.